aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós te exaltamos, nós reconhecemos a tua bondade, a tua fidelidade. Nós reconhecemos o teu grande amor, Senhor. Como é bom, ó Deus, estar em tua presença. Como é bom, Pai, estar reunido como igreja, adorando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre, adorando e bendizendo aquele que é o Senhor, aquele que é dono e Senhor de todas as coisas. Nós te bendizemos, nós te bendizemos, nós te bendizemos. Oh Espírito Santo, muito obrigado por uma noite abençoada. Muito obrigado pelo teu refrigério, Senhor, sobre aqueles que entraram por essas portas cansados, sobrecarregados. Aleluia, obrigado por todos aqueles que entraram por essas portas, Senhor Deus, que irão receber do Senhor, ó Deus, refrigério, Pai, que irão ser alcançados, ó Pai, por tua presença, por tua palavra, pelo teu Espírito que se move neste lugar, pelo teu Espírito que está presente, Senhor, ó Deus, em nós e sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tua unção poderosa, ó Deus, restaurando pessoas, por tua unção poderosa, trazendo curas das emoções, por tua unção poderosa, trazendo curas físicas, Senhor, por tua presença, Pai, por tua presença. Eu quero que você adore um pouquinho a presença do Senhor, espontaneamente, sabe, reconheça a presença dEle de forma espontânea, aleluia, reconheça de forma espontânea a presença dEle, aleluia, aleluia, de forma espontânea, adore-o, engrandeça, fale para você mesmo quem Ele é para você, quem é Deus para você. Ele é teu Pai, Ele é teu pastor, Ele é teu provedor, Ele é teu abrigo, Ele é tua torre forte, Ele é teu lugar seguro, Ele é teu advogado, aleluia, aleluia. Quem é Deus para você? O salmista, ele sabia reconhecer quem era Deus para ele. Ele dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é torre forte, o Senhor é rocha segura. Ele sabia quem Deus era para ele, e ele declarava isso com sua boca. Ele falava para si mesmo da grandeza desse Deus que ele amava, da grandeza desse Deus que ele servia. E nós, como igreja, nós podemos exaltar o Senhor Jesus, nós podemos exaltar aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre o túmulo. Nós podemos exaltar aquele que ressuscitou, está sentado à direita da majestade nas alturas. Nós podemos exaltar aquele que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra, aleluia. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum, diga nenhum, dos seus benefícios. Ei, não se esqueça de nenhum dos benefícios, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que Deus tem feito na sua vida. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, Ele quem sara todas as tuas enfermidades, Ele quem redime você da cova e te coroa de bens, de forma que a tua juventude se renova como a da águia. Aleluia, Ele, o Senhor. Nós vamos em um culto a Ele, em um culto ao Rei dos Reis, bendizendo o seu santo nome. Obrigado, Espírito Santo. Seja exaltado, seja engrandecido, seja exaltado, Senhor, seja engrandecido. Nós te damos e declaramos que teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória, agora e para todos sempre. Aleluia, digo amém. E a Deus é bom. Sentai-vos no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Haja luz. Oh, glória. E houve luz. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? A primeira parte aqui está bem. Não sei lá para trás. Vou perguntar de novo. Vocês estão bem? Oh, glória. Amém. Estamos em um culto de celebração ao Senhor. Amém. Aleluia. Nós estamos trabalhando esse mês de dezembro sobre fé, né? Falando sobre fé e trabalhando alguns temas específicos no domingo.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvendo uma fé inabalável. Amém? Isso é importante, amém? Como desenvolver uma fé inabalável. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, por favor. Romanos 4, 18. Aleluia. Quem achou, diga amém. Eu vou lendo alguns textos, amém? Hoje nós vamos ler bastante texto, para que você saia daqui bem fundamentado, amém? Saia daqui todo cheio de Bíblia. Aleluia. Diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como lhe fora dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo já sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Eu quero ler esse mesmo texto na versão NVT, você vai só ouvir, eu vou ler, tá certo? Diz assim: e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Amém? Sabe, queridos, quando nós falamos de fé, nós estamos falando do próprio caráter do nosso Deus. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vê que Deus, antes de criar todas as coisas, Deus ele manifestava a fé, ou seja, a fé faz parte da sua personalidade. Amém? Quando você vai para Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, você vê que na criação, Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem, como se já existisse pela fé. Não havia nada, ele dizia haja e passava a existir. Então, fé faz parte do linguajar, fé faz parte da natureza de Deus. E a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a andar pela fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sabe o que é algo impossível? Algo impossível é algo impossível. E a Bíblia diz que sem fé, mesmo que nós, por mais bem intencionados que sejamos, se não houver fé na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus, se não houver fé envolvido, sabe, na minha vida com Deus, é impossível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe, que Ele abençoa aqueles que o buscam. 4 vezes na Bíblia você vai encontrar esse texto: o justo viverá pela fé. Amém? Para você ver como fé é tão importante, que você vai encontrar 4 vezes na Bíblia o texto falando que o justo viverá pela fé. E talvez você pergunte assim: mas quem é esse justo ao qual Deus está dizendo que ele viverá pela fé? Esse justo são todos aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, recebendo Ele como seu Senhor e seu Salvador. Por meio da fé em Cristo, foram justificados, perdoados, receberam essa dádiva, esse presente de Deus chamado justiça. E diante de Deus essas pessoas estão inculpáveis. Não há mais culpa sobre elas. Não há mais imputação do pecado. Deus olha para elas e é como se ela não tivesse vivido o pecado. Por quê? Porque elas foram justificadas. Elas receberam de graça, por meio da fé, o dom da justiça. O presente da justiça. Ou seja, a pessoa creu em Jesus e Deus presenteou, não pelo mérito daquilo que ela fez, mas pelo mérito daquilo que Cristo fez ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus presenteia aquele que crê com o dom da justiça. Então, todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que vieram para a caminhada com Ele, Deus os tornou justos. E a Bíblia não para por aí, porque em Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz que esse mesmo Deus que nos tornou justos, Ele repartiu para cada um de nós uma medida de fé. É como se Deus chamasse vocês assim: olha, você sozinho é incapaz, mas eu vou te equipar, eu vou te preparar para que você caminhe comigo.
Primeiro ponto, eu vou te justificar. Não vai haver mais uma separação entre eu e você. O pecado que nos separava foi cravado na cruz. Você se tornou justo. Segundo ponto, eu vou repartir com você uma medida da fé que eu tenho para que você caminhe comigo. Abra sua Bíblia em Hebreus, Romanos 12, 3, para que você leia esse texto comigo, por favor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória. E o texto vai dizer assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ninguém tinha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé, que Deus lhe concedeu, ou com a medida de fé que Deus repartiu com cada um de vocês. Então a Bíblia está dizendo que Deus ele repartiu com cada um daqueles que estão em Cristo uma medida da sua própria fé. A fé que ele tem, a fé que Deus possui, Deus repartiu para os seus filhos, Deus repartiu no meio do corpo de Cristo uma medida para cada um de nós. Diga assim: eu recebi de Deus uma medida de fé para me relacionar com Ele. Amém? O justo viverá pela fé. Agora deixa eu te dizer algo. Se Deus ele repartiu uma medida de fé, e quando você vai para os evangelhos, Jesus se deparou com pessoas que tinham grande fé e com outras que tinham uma fé pequena. Então quer dizer que eu sou responsável em estabelecer o nível da minha fé. Amém? Todos nós recebemos uma medida de fé. Mas você vai encontrar na Bíblia Jesus se admirando, esse homem de grande fé. Você vai encontrar na Bíblia Jesus assim, homem de pouca fé, homem de pequena fé. Então nós somos responsáveis, sabe, em estabelecer os níveis da nossa fé. Todos recebemos uma medida, amém? Todos recebemos uma medida de fé da parte de Deus. Mas eu e você, nós somos responsáveis em desenvolver a nossa fé. E nós, à medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós nos relacionamos com a sua palavra, à medida que nós aplicamos a prática da palavra, a nossa fé, ela vai se estabelecendo e ela vai se fortalecendo. Ou seja, nós vamos nos fortalecendo na fé. Você lembra que nós lemos um texto no início que fala sobre Abraão, que ele tinha tudo para não crer, tudo estava dando o contrário. O tempo passou, a promessa já tinha feito 25 anos, o seu corpo já tinha 100 anos, o ventre de Sara já estava amortecido, e diz a Bíblia que ele não duvidou da promessa. Ele olhava para o ventre de Sara, não tinha vigor, não tinha vida. Ele olhava para si mesmo, 100 anos, ele entendia: meu corpo já não é mais o mesmo, a minha esposa já não é mais a mesma. O tempo passou, mas a palavra de Deus permanece fiel. Mas a palavra de Deus permanece poderosa, e eu vou me estar estabelecido nela, porque aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para cumprir. Agora sabe, irmãos, que isso não aconteceu do dia para a noite. Houve um processo para que Abraão atingisse essa maturidade de fé. Deixa eu dizer para vocês, isso é uma observação minha. Deus chamou Abraão e falou que Sara era estéril. Com 2 anos, depois da promessa, se Deus gerasse um filho no ventre de Sara, já seria um milagre, era estéril. Seria um recurso natural, seria uma intervenção humana, uma mulher estéril, com 3 anos depois da promessa gerar um filho. Cara, Deus é fiel, Ele prometeu um filho e se cumpriu. Amém? 3 anos já era milagre. Mas sabe por que demorou todo esse tempo para se cumprir a promessa? Porque Deus estava trabalhando a fé de Abraão. Para quê? Deus ia pedir Isaac a Abraão. Deus iria pedir Isaac a Abraão. E Deus trabalhou a fé de Abraão para que, quando Deus pedisse o Isaac a Abraão, Abraão disse assim: ei, eu caminhei com ele todo esse tempo.
Nenhuma palavra que ele falou caiu por terra. Tudo que ele falou se cumpriu. Ei, eu vi seu poder entrar comigo no Egito. Eu entrei no Egito numa condição. Eu saí do Egito rico. Ei, eu vi ele me acrescentar servos. Eu vi ele me acrescentar servas. Eu vi ele me acrescentar riquezas. Eu vi ele me acrescentar terra. Ei, eu vi ele me dar vitória em batalhas. Eu vi Deus em todo esse tempo na minha vida. Agora ele me pede a promessa. Eu creio que se eu der a ele a promessa, mesmo que ele morra, ele irá ressuscitar, porque a promessa tem que se cumprir, porque a promessa tem que acontecer. Ele me prometeu descendência, ele me prometeu gerações, ele disse que seria como as estrelas dos céus, como a areia da praia, e agora ele me pede meu filho. Eu entregarei meu filho, eu colocarei o Isaque sobre o holocausto, e mesmo que ele morra, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então Deus, ele trabalhou a fé de Abraão a chegar nesse ponto. Amém? Ele foi lidando, foi caminhando. Amados, hoje nós temos uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia como eu e você temos. Hoje você pode abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e você pode compreender o que é fé. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e você pode compreender o que é justiça. Justificados, pois, pela fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha uma Bíblia como eu e você temos. Então nós podemos consultar. Sabe a vontade de Deus? Nós podemos ir para Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ei, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu posso consultar na palavra aquilo que, a promessa que supre a minha necessidade. Abraão não tinha isso. Ele não tinha uma Bíblia que ele pudesse consultar. Senhor, e agora aconteceu isso, eu briguei com meu servo, agora o que não tinha. Mas ele tinha uma caminhada, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma entrega, ele tinha uma rendição, ele tinha uma decisão. Eu decido crer, eu decido confiar, eu decido me entregar. Sabe, irmãos, isso é uma jornada de fé. Isso é um desenvolvimento da fé. Aleluia. Nós desenvolvemos dessa forma. Eu coloquei aqui alguns pontos. E eu vou ter que abordar rapidinho, amém? Porque eu creio que foi o Senhor que colocou no nosso coração isso. Alguns pontos que são necessários, que são fundamentais para que nós venhamos desenvolver a nossa fé. Uma fé inabalável. Responsabilidade nossa. E o primeiro ponto é: eu preciso ouvir a palavra de Deus, você sabe disso, mas de forma repetitiva. Aquilo que você se expõe, aquilo que você passa mais tempo ouvindo, é o que irá influenciar a sua vida. Se você liga o noticiário, um homem nasceu onde matou 5, um homem assaltou, você fica com medo de andar na rua. Você anda assustado, está muito violenta a cidade, porque você está se expondo àquele tipo de informação constantemente. A sua mente está absorvendo, o seu corpo vai começar a ter as reações daquilo que a sua mente está absorvendo diariamente, constantemente. Agora, o oposto é verdadeiro. Quando você se expõe à palavra, quando você começa a ouvir a palavra de forma repetida, ei, a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, elas serão afetadas de forma positivas. Você vai ter coragem, você não vai andar em temor, você não vai andar com mentalidade de fracassado, você não vai andar com mentalidade de derrotado. Você não vai andar com aquela mentalidade que não posso, que não tenho, que nada dá certo. Não, você vai acordar de manhã, você vai dizer: ei, graças te dou, Senhor, porque em todas estas coisas eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Não importa se existe a tribulação, não importa se existe a perseguição, não importa se a fome bateu a porta, não importa se a nudez chegou, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Porque você está se alimentando, você está ouvindo a palavra que traz provisão. Então, ouvir a palavra
Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Como é que eu posso ouvir a palavra? Ei, por meio de pregações, por meio de ensino. Ah, pastor, mas tem uma pregação uma vez na semana, 2 vezes. O ensino também. Ei, queridos, pregação, ensino. E Deus é tão sábio, que Ele colocou a sua boca bem próximo do seu ouvido. O ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Vai vir pelo ouvir? E Deus colocou uma boca, 2 ouvidos, tudo próximo. Então, da mesma maneira que eu preciso ouvir a pregação, a mesma maneira que eu preciso me expor ao ensino, eu também preciso falar da palavra para mim. No início do culto eu falei que Davi conhecia Deus, porque Davi fala assim: ei, nos campos, pastoreando as ovelhas, ele olhava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me imensamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele sabia que era Deus. Na adversidade, ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, em quem confio, pois Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Eles 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então ele falava para si mesmo a palavra, ele ouvia o que ele falava. Deus, quando chama Josué, Moisés morreu. Quem era Moisés? O grande profeta, o grande homem que Deus levantou, que libertou o povo do Egito, aquele homem poderoso em Sinais, falava com Deus face a face, levou 3 milhões de pessoas pelo deserto, e havia provisão diária, queria água, tocava na rocha, dava água, queria pão, orava, descia pão, a roupa não envelhecia. Lá estava aquele homem no meio de 3 milhões de pessoas. E agora Moisés morreu. Imagina eu e tu agora, eu sei, ei, vem cá, bonitão, tu vai assumir o lugar de Moisés. 3 milhões de bênção que murmurava, meu amigo. Está sem água, vamos morrer, nossos filhos, e agora? Paguem pedra, vamos voltar, levanta um líder. Só essas bênçãos. Tudo formado no reino, escola de ministro. Você imagina isso? E está lá, Deus diz: Josué, vem cá. Moisés morreu. E você vai pegar esse povo e vai colocar na terra que eu dei a vocês. E agora, qual é o segredo? Como é que eu posso ter sucesso? Como é que eu posso conduzir esse povo, Senhor? Eu vou te dizer o segredo, Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, presta atenção que eu vou ler. Amém? Diz assim: qual é o segredo, Senhor? Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo que eu possa, ter êxito em conduzir esse povo à terra prometida? Moisés não existe mais. Aí Deus fala assim: Josué, não deixe de falar as palavras do livro da lei. Medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus deu a receita. Quer ter sucesso, Josué? Como? Não deixe de falar. Falar para quem? Para o povo, para si mesmo. Meditar, irmãos. Eu não sou bom em falar inglês, mal falo português, em falar hebraico, aramaico, mas eu fui meditar na palavra meditar. Olha só, eu fui meditar na palavra meditar. E meditando na palavra meditar, meditei e concluí que meditar quer dizer sussurrar, declarar em voz baixa, imaginar aquilo que se está, proposto. Então, meditar na palavra era: Josué, sussurre para você mesmo, dia e noite. Fale dia e noite. Josué, imagine dia e noite. Pense dia e noite. Qual o propósito? Compreensão. Depois de compreensão, compreendi,
praticar, porque na prática está o resultado do sucesso. Não era só meditar, era meditar para praticar, e praticando seria bem-sucedido e os caminhos prosperariam. Então, como é que eu ouço a palavra? Ouvindo pregação, ouvindo ensino, falando para mim mesmo, meditando na palavra. Quanto tempo, pastor? Deus é tão inteligente, tão sábio, tão profundo, que Ele colocou dia e noite. Pastor, estabeleça um tempo para eu meditar. Pastor, meu dia é muito corrido. Estabeleça um tempo para eu meditar na palavra. Não, irmão, Deus já estabeleceu. Dia e noite. Amém? Dia e noite. Então, se eu quero ter uma fé forte, se eu quero desenvolver a minha fé, se eu quero ter uma fé inabalável, eu preciso ter um envolvimento constante, diário, contínuo, com a palavra do Senhor. Ouvindo, falando, meditando, imaginando aquilo que Deus diz. Amém? Aquilo que Deus tem falado. Vamos lá. Aleluia. Segundo ponto. Parece simples, né? Receber. Receber o quê, pastor? A palavra. Porque tem pessoas que elas são ouvintes, ela acha lindo, ela acha bonito, mas elas não recebem. Elas colocam um si, um porquê, um talvez, um eu acho. E esse tipo de comportamento nunca irá produzir uma fé inabalável. Porque a palavra ela tem que ser ouvida e recebida. Lá em Tessalonicenses, eu creio que é o primeiro Tessalonicenses, eu coloquei aqui, capítulo 2, versículo 13, eu vou ler para nós ganharmos tempo, amém? Paulo diz: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com poder em vocês, os que creem. Paulo está dizendo: ei, quando nós pregamos, nós estamos dando graças a Deus, porque vocês ouviram a palavra e vocês entenderam que essa palavra que nós estamos pregando não é palavra de homens, é a palavra de Deus. E porque vocês entenderam, vocês receberam, vocês creram nela, a palavra que nós pregamos está operando em vocês. A palavra é remédio. Você toma um comprimido aqui agora, né? Ele não é Jesus não para fazer efeito instantâneo, não. Você toma, ele vai dando os efeitos com as horas, com os minutos e as horas. Você tomou e você vai dando os efeitozinhos, porque ele está operando. Quando você recebe a palavra, quando você crê na palavra, ela não morre em você. Ela não morre no teu coração. Ela entra como uma semente e ela começa a operar em você. Por quê? Porque você recebeu. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala assim: olha, uma parte caiu à beira do caminho, veio as aves e comeram, e ali representa a pessoa que ouviu a palavra e veio o diabo e disse: ei, vou tirar aqui de você, você está muito distraído, vem para cá. Mas diz que uma parte caiu em boa terra, um coração aberto, um coração que aceitou a palavra, e aquele coração produziu frutos. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 4. 4:1. Aleluia, quem achou, diga amém. Vamos lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense em ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. A mesma palavra, a mesma pregação, a mesma mensagem, a mesma promessa. Só que para um determinado grupo de pessoas, não adiantou, não valeu, não teve força, não teve resultado. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não acompanharam, não receberam aquelas palavras com fé. E porque não receberam, porque não colocaram fé naquelas palavras que estavam ouvindo, aquelas pessoas não entraram na promessa. Diga assim: Deus é um Deus de fé. E sem fé é impossível agradá-lo.
Então, quando Deus está falando, quando a palavra está sendo ministrada, quando Deus está dando a promessa, a expectativa dos céus é: ei, vamos crer, ei, vamos confiar, ei, vamos agir, vamos acreditar. Por quê? Porque os céus conhecem a autoridade que está por trás de cada promessa e de cada palavra falada da parte de Deus. Quem está por trás da palavra? O próprio Deus. Deus e a palavra são um só, não se separam. Então Deus está por trás da autoridade da palavra, é a autoridade de Deus. Amém? Então nós precisamos receber. Deus falou, eu creio, Senhor. Deus falou, eu acredito. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte, eu vou ler para nós, né, fluir aqui, vamos embora. Romanos 10, 8 diz assim: mas o que diz? A palavra está perto de ti. A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra que proclamamos. Onde é que a palavra tem que estar, irmãos? Boca, coração, coração, boca. Que palavra? A do jornal, da novela, dos signos. Ixi, hoje eu vou sair de casa, eu vou olhar se o que vai ter para peixes. Sua cor é azul. Você vai encontrar uma pessoa na rua que vai dar bom dia. Gente, pelo amor de Deus, se você botar no seu Instagram crente e seu signo assim, eu digo, receba inteligência. Eu sou crente e sou pisciano, receba inteligência. Porque você é crente, meu irmão, quem rege a sua vida é o Espírito Santo, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não é por signo, não é por horóscopo, não é por mãe de santo, pode falar, não é por nada disso, é pelo Espírito de Deus. Amém? Não é por tarô, não é pelo Espírito de Deus. Então a palavra tem que estar perto de você, irmãos. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Que palavra? A palavra da fé que pregamos, a palavra da fé que anunciamos. Ei, receba a palavra aonde? Na boca, no coração, meditando, confessando, declarando, sabe? Tendo visões, me imaginando essa palavra, a atuação dela na sua vida. Aleluia, vamos lá. Terceiro ponto. O pastor disse assim, tem que ser ligeiro. Estou tentando, vamos embora. Terceiro ponto, vamos lá, igreja. É Natal, né, irmão? Crê. Crê. Você ouviu, você recebeu, e agora você crê. Agora preste atenção. Crer é algo que você faz com o coração. Não é com a mente, não, eu vou crer. Fazer força, pastor, para crer, eu tenho que... Não. É com o coração. E o crer é resultado do ouvir, do meditar, sabe? Do receber. Quando você medita, quando você ouve, quando você recebe, você está pegando a palavra e plantando ela no teu coração. Irmãos, aquilo, vou repetir o que eu comecei falando no início, aquilo que você dá atenção, que você mais ouve, é aquilo que vai influenciar a sua vida. Quem lembra da pandemia? Covid. Meu amigo, a primeira semana, eu disse, rapaz, que negócio, de tanto ouvir, eu saía de casa, quando eu voltava, eu ia lá para o quintal, ligo o chuveiro. Parecia que estava no ar, sabe? Você andando, o bicho vinha atrás de você, correndo e grudava em você. Subia. Aí eu encabulei, eu disse, rapaz, isso é coisa do diabo. Vou ver a minha vida. Se bater em mim, quem morre é ele. Pronto, minha confissão vai ser essa. E fui viver. Fui viver, irmãos. Fui trabalhar, fui produzir, fui estar com minha família. Fui viver. Graças a Deus, lá em casa ninguém pegou. Amém. Amém? Não estou falando de que A e B, mas falando de uma posição minha. Mas enquanto eu estava ouvindo... Porque não sei quem, morreu não sei aonde, morreu 30 hoje. Aquilo começou a trazer um certo temor. Rapaz, eu ia comprar fruta, quando eu voltava, teve um dia que eu passei no bem mais, o cara deu uma tossida no meu ouvido, meu amigo. Subiu um fogo santo, eu olhei assim, filho da mãe, tu vai colocar Covid em mim agora. Mas sabe quando eu comecei a fortalecer a minha fé? Quando eu comecei a entender que eu podia me estabelecer na palavra, que eu podia confiar em Deus, que Deus era poderoso para me preservar. Quando eu comecei a exercitar isso, irmãos, eu passei 2 anos vivendo. E eu respeitava assim, se você quisesse me abraçar, eu te abraçava, não tinha problema não. Ei, pastor, um abraço, meu querido. Também se você quisesse, pastor, paz do Senhor, eu amém.
Era minha fé, eu respeitava. Mesmo se você quisesse vir até mim, apertar minha mão, tomar um gole, estou tomando um gole aqui, pastor, dá na benção. Teve um dia, só para rapidinho, eu convidei um abençoado para ir para casa. Aí ele chegou, a mulher dele disse, estou com febre. Aí eu acendeu logo a luz vermelha, está com febre. Mas está na benção, fica aqui, a gente tomando churrasco da Coca-Cola, fazendo churrasco de churrasqueira. Aí eu tomei aqui no copo, aí misturou, ele tomou no meu, a mulher dele tomou também. E misturou, você já está aqui, e no sábado a gente ia passar o dia todo junto, na praia. Batatinha frita, aquela mesa para dentro, batatinha frita, conversando. Aí, foi lá em casa, não, deita aqui no sofá. Aí ele disse, não, deve ser as dietas dela doida, com essas dietas, deve ter dado uma baixa de pressão. Eu disse, deita aí no sofá. Quando foi embora, na segunda eu liguei. O que foi? Está todo mundo com Covid aqui, viu? Isso deu positivo. Na hora foi, eu disse, rapaz, vamos crer. Vamos crer e vamos ficar na bênção. E graças a Deus, irmãos, na bênção, continuou, não tivemos sintomas. Gente, foi 2 anos, digo isso diante de Deus, que nem resfriado entrou lá em casa. Débora não gripou, ninguém gripou. Agora quando passou a coisa, gripou. Acho que a gente relaxou, né, na fé, né? Vamos lá. Então, crer é algo que você faz com o coração. Amém? Você ouviu, você falou, você meditou, você recebeu, você colocou no coração. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz assim, porque com o coração se crê para justiça. Não é com a mente que você crê, com o seu coração. Mas para que a palavra chegue e habite no seu coração, você precisa ter um relacionamento com ela, ouvindo e falando ela para você mesmo. Aí sim ela vai estabelecer no seu coração. Quando ela estabelece no seu coração, você decide, rapaz, eu vou crer, eu vou descansar e eu vou confiar. Amém? Então vamos lá, ouvir, receber, crer. 4º ponto, já estamos terminando, amém? Confessar. Confessar o quê, pastor? A palavra, aquilo que você está crendo. Aquilo que você está colocando no seu coração. Se você está meditando, se você está praticando esse princípio, já está crendo. Quando você crê, você faz o quê? Você começa a confessar. Deixa eu dizer algumas frases que me veio à lembrança. Não sei o nome do autor porque é em inglês, amém? Mas é o seguinte, que a sua fé, ela nunca vai mais longe do que a sua confissão. Entenda isso. A sua fé, ela nunca irá mais longe do que a sua confissão. Outra frase que ele disse é o seguinte, que a confissão da palavra é o teto da sua fé. Não existe fé maior do que sua confissão. A confissão, ela estabelece, ela é o teto da sua fé. Outra frase, ele diz o seguinte, que a confissão da palavra é o caminho que os anjos percorrem para trazer o milagre que você precisa. Vou repetir que isso foi bonito, né? A confissão da palavra é o caminho que os anjos percorrem para trazer o milagre que você precisa. Então, toda a fé, ela tem uma manifestação de uma confissão. Paulo falou, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então, crer é necessário falar. Amém? Vamos lá. Marcos 11, 23. Aleluia, quem achou, diga amém. Isso é Jesus falando, amém, irmãos? Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, o que vai acontecer? Está ali o texto? Se alguém crer que se fará o que diz, está ali o texto embaixo? Gente, esqueça o pastor, amém? Faz com que eu sumi aqui. Só ouça a voz de Jesus. É porque não tem aquela voz de Cid Moreira grossa, né? Se tivesse, ficava mais. Mas vamos lá. Eu asseguro que, se alguém disser este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Palavras de Jesus. Jesus falando. Então, essa parte de confissão é o mesmo que ordenar. Porque existe o confessar que você está declarando a palavra, você está declarando algo que foi gerado em teu coração pela palavra, e existe a parte que você dá comandos. Esse texto de Marcos, Jesus está falando sobre você dar comando às situações.
na autoridade que você tem nele. Amém? Então, se você disser, se você ordenar a este monte, te lance no mar, e você não duvidar, mas crer que se fará o que diz, vai acontecer. Então, nós precisamos confessar a palavra, nós precisamos manifestar a nossa fé, nós precisamos praticar a nossa fé. Irmãos, a fé como um exercício. Todos nós, eu acredito assim, amém? Eu acho que eu ouvi isso também. Temos a mesma quantidade de músculos no corpo, não é isso? Quem é da área de saúde aí e tal, não é isso? Ninguém tem mais músculo do que ninguém aqui, não. Temos a mesma quantidade. Só que temos pessoas que têm os músculos mais desenvolvidos. Amém? Você falava, pastor Ricardo? Todo mundo sabe. Então, tem pessoas que têm os músculos mais desenvolvidos. Amém? Mas temos a mesma quantidade. Então, a fé, ela é um exercício. Você precisa exercitar para que ela cresça. Você precisa praticar para que ela cresça. Amém? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Já lemos esse texto, mas ele está aqui, vou ler de novo. Diz assim: mas o que diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamamos. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Preste atenção, você ouviu a palavra, ela está perto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Quando você manifesta ações correspondentes à palavra que você tem ouvido, a palavra que está na sua boca, a palavra que está no seu coração, ela vai produzir o resultado. Se é para salvação, haverá salvação. Se é para cura, haverá cura. Se é para prosperidade, haverá prosperidade. Se é para livramento, haverá livramento. Ela irá produzir. Ela está na minha boca, ela está no meu coração. Eu ouso confessar. Com o coração se crê para a justiça, mas o versículo não termina aí. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa, para que haja a manifestação da salvação, ou seja, para que haja a manifestação do resultado. Estou encerrando. Quinto e último, agir. Palavra da boca, no coração, eu manifesto a ação dela, traz resultados. E eu coloquei agir aqui, porque nós temos duas bases, dois textos para nós encerrarmos com esse ponto, amém? Primeiro está em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras, é como um homem, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, vieram os ventos, os rios bateram, sabe, temporal, tempestade, tornado, e aquela casa não caiu. Por que ela não caiu, irmão? Porque usou produtos Elizabeth, Tigre. Aí não, usou encanamento Tigre, usou cerâmica e porcelanato Elizabeth. Não! Ela não caiu porque estava edificada, construída, alicerçada sobre um fundamento poderoso. Não foi sobre areia, não foi sobre barro, estava construída sobre uma rocha. E Jesus está falando o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e ele começa a exercitar, a praticar, ele está praticando, ele está exercitando a sua fé, está fortalecendo-se na sua fé. Quando vier a adversidade, quando vier a tempestade, quando vier o dia ruim, ele não cairá, ele não será destruído. Por quê? Porque ele está edificado sobre a rocha. Ele irá passar e irá permanecer. Aleluia. Ouvir, receber, crer, confessar e agir. Eu encontro todas esses princípios que nós falamos aqui agora, numa passagem de um milagre, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Nós vamos encerrar com esse texto. Abre lá, por favor. Quem achou, diga amém. Diz assim:
Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Presta atenção. Tendo ouvido a fama de quem? Ela ouviu a fama de quem? Jesus. Presta atenção, Jesus era famoso. Os milagres tornaram Jesus muito famoso. Diz que a fama dele se espalhava a tal ponto que ele não conseguia entrar mais na cidade. As pessoas procuravam chegar-se a Jesus. Eu li um livro que eu achei interessante, que ele disse que aquela mulher, ela era uma judia, era um descendente de Abraão. Ela, por hábito, ela frequentava a sinagoga. Ela tinha o hábito de ouvir a palavra. E existe uma promessa em Malaquias. Eu vou ler esse texto que está lá em Malaquias, antes de concluir. Ele diz o seguinte, presta atenção. Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Deus está falando para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Outras versões, trazendo cura nas suas asas. E o autor diz o seguinte: a palavra asa aqui, ela tem um significado de borda de vestimenta ou saia. Então vou ler com o significado original, amém? Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo cura na borda da sua vestimenta. E vocês sairão e saltarão como bezerros da estribaria, trazendo cura nas bordas do seu vestimento, trazendo cura nas bordas do seu vestimento. Nascerá o sol da justiça, e esse trará cura na borda do seu vestimento. Aquela mulher, ela sabia dessa promessa, ela tinha essa promessa, que um dia o sol da justiça iria nascer, e esse sol da justiça, ao caminhar, ele traria cura nas bordas do seu vestimento. Ei, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar, ei, o Messias, o ungido, que o profeta Isaías profetizou, está entre nós. Ei, o ungido, que o profeta Isaías profetizou, está andando por aí, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ei, cego está enxergando, surdo está ouvindo, mudo está falando, paralítico está andando, ele está entre nós. Opa, eu ouvi falar sobre ele, o sol da justiça nasceu. Se eu tocar na orla das suas vestes, se eu tocar na orla das suas vestes, se eu tocar na orla das suas vestes. Eu passei 12 anos gastando meu dinheiro, eu passei 12 anos isolada, eu estou falida, eu estou enferma, eu estou fraca, eu não tenho mais vida social, eu estou destruída, mas o sol da justiça nasceu, o sol da justiça está entre nós, e ele está trazendo cura no manto, no seu manto, ele está trazendo cura na orla das suas vestes. Ela ouviu isso. E diz a Bíblia, você lembra que eu falei de confissão? Confissão, ela vai adiante da sua fé. Sua fé nunca vai adiante da sua confissão. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno eu gostava desse desenho. Tinha uns filmes que os cabos iam escalar um muro. Eles pegavam uma corda, amarravam tipo fosse um gancho, um anzol, aí... Lembra disso? O cara estava num carrinho de madeira, ele queria chegar até o lugar, ele pegava uma flecha, com a corda, enganchava ele, ó. Andava um pouquinho. Tua confissão é isso. Você está aqui, você quer ir para ali, aí você não só uma palavra, prosperarei, aí. Prosperarei. Ela estava fraca, irmãos. 12 anos padecendo, ela estava desacreditada humanamente falando, mas ela em fraqueza disse, ei, o sol da justiça nasceu, e ele traz cura nas orlas do seu manto, se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Está lá,
Se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Ah! Jesus para e disse: epa, quem me tocou? Está aqui no texto. Vou só resumir porque estão acelerados, amém? Quem me tocou? Mestre, Pedro responde: a multidão está te apertando. E tu perguntas quem me tocou? Em algumas versões diz: eu senti sair de mim poder. O sol da justiça está manifesto, nasceu, ele traz cura. Muitos tocaram em Jesus, irmãos. Pedro disse: a multidão está te apertando. Irmãos, não sei você, né? Mas eu vim de um lugar que era o pessoal mais humilde. Em Semana Santa tinha a fila do peixe. Meu amigo, era a gente subindo em cima do outro, a gente falando: esse peixe é meu. Para pegar o peixe, um peixe, para comer na Semana Santa. Tu imagina para tocar em Jesus. Tu pensa que o pessoal estava assim, era fazendo fila, vai tu. Tu pensa que ele estava andando, o pessoal estava, né? Aqui, Jesus, no corredor aqui, toca aqui, passa aqui. Não, irmão, se para pegar um peixe, o pessoal estava se matando, imagina para tocar em Jesus para ser curado. Aí o pessoal quer. Jesus fala assim: epa, de mim saiu poder. Alguém me tocou porque de mim eu senti sair poder. Disse que quando ela se apresenta ao Senhor, ela relata o seu testemunho. Eu era enferma, 12 anos tinha hemorragia, meu dinheiro foi todo embora, eu gastei nas mãos dos médicos, eu não tenho mais nada. Em fraqueza eu ouvi falar do Senhor. E eu disse comigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Eu me levantei, sabe, eu rompi com a vergonha, eu rompi com o desprezo, eu rompi com a fraqueza, eu rompi com as opiniões de A, de B, eu rompi com tudo, eu ignorei o lado A, o lado B, eu coloquei meus olhos em Ti, eu desejei, eu busquei, eu criei que eu tocaria no Senhor e que eu ficaria curada. Aí Jesus fala assim: mulher, shalom. Shalom. Quer dizer assim: mulher, seja completa. Financeiramente quebrada, seja completa. Fisicamente destruída, seja completa. Prospere. A tua fé te curou. Jesus não só curou aquela mulher, Jesus restaurou ela financeiramente, emocionalmente. Eita, aleluia, xaramacaçoura. Emocionalmente. Eita, sai mais não. As emoções dela, as finanças dela e a saúde dela. Pastor, depois a gente conversa. E a saúde dela. Restaurou ela 100% e disse: a tua fé te curou. Vá em paz. Amém, irmãos? Ela ouviu, já encerrei, amém? Ela ouviu. Louvor, pode subir. Som do riso. Ela ouviu, ela recebeu, ela creu, ela confessou e ela agiu. Irmãos, o ano está acabando, amém? Nós temos só mais um culto, 2 cultos agora, terça e domingo, para terminar o ano. Não é isso, igreja? E aí temos 2024 pela frente. E aí você decide como vai ser teu 2024. Tu decide como é que tu vai viver. A prioridade que você vai dar à sua fé. Como você vai tratar essa ferramenta tão poderosa que Deus colocou no teu coração. Sabe, queridos, nós falamos aqui, o pastor, guiado pelo Senhor, colocou aqui temas, sabe, para te estabelecer na palavra. Você não veio aqui, né, nós brincamos, amém, glória a Deus, é bom, mas você está fundamentado. Nós lemos vários textos, te dando base, te mostrando na palavra. E você pode, sabe, ouvir essa ministração em casa, pelo YouTube. Você pode, sabe, anotar, meditar, falar. Você precisa, nós precisamos agir. É bom pregar, é bom um ambiente como esse, mas o pós isso aqui é que vai contar. O sair por essas portas. A palavra está onde? Na minha boca, no meu coração. Que palavra? A palavra da fé. Eu não me esqueço de nenhum dos seus benefícios. Quem é o Senhor para você? Ele é meu pastor, Ele é meu médico, Ele é meu provedor, Ele é meu amigo, Ele é meu pai, Ele é meu abrigo.
Nele eu encontro a plenitude, nele eu encontro o refrigério, nele eu sou completo, nele eu sou mais que vencedor, nele eu posso todas as coisas, nele eu estou guardado, nele eu estou preservado. Ainda que amanhã eu deixe de respirar, eu fecho os meus olhos aqui e abro na eternidade diante do meu Senhor. Que segurança! Mais baixinho um pouquinho. Que segurança, irmãos, nós temos. Que segurança Deus colocou diante de nós. Que segurança de viver nessa terra carregados de promessas verdadeiras, de viver nessa terra tendo um relacionamento com Ele e tendo Ele ao nosso favor. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou parafrasear: se Deus é por nós, quem poderá nos resistir? Quem poderá resistir ao braço forte do Senhor? Olha que interessante, nós temos essas promessas para essa vida aqui. E estamos com a garantia de uma eternidade. Pastor, o senhor pregando, se o senhor morresse, irmãos, eu abria, fechava aqui, ela ia chorar, mas eu ia me abrir meus olhos diante do Senhor em alegria e em paz, ia estar com Ele para toda a eternidade. Olha que garantia. Pastor, se acontecer, irmãos, não importa. O importante é que nós estamos assegurados. Nós estamos assegurados. Ei, você muitas vezes compra um carro, compra uma moto, aí diz: rapaz, esse carro é muito caro, Deus me livre, sai com ele sem seguro, porque se bater eu tenho que fazer um seguro. E você corre atrás de uma seguradora, você toma todos os cuidados para preservar aquele bem natural. Mas a tua alma, irmãos, a tua alma é mais importante do que o carro que você anda. A tua alma é mais importante do que a roupa que você veste. A tua alma é mais importante do que o perfume que você usa. A tua alma é mais importante do que o teu saldo da conta bancária. E aí eu pergunto: o que é que você tem feito com sua alma? Qual é a prioridade que você tem dado para ela? Qual é o seguro que você tem dado a ela? Tudo passa. Ontem eu era um menino, hoje continuo um menino, mas já com cabelo branco na barba. Amanhã vou continuar um menino, cabelo branco na cabeça. Está passando o tempo, irmãos. Está voando. E aí eu pergunto: a tua alma, a sua vida, sabe qual a importância que você dá? É lícito nós vivermos, é lícito nós trabalharmos, é bênção, é lícito, irmãos. Mas muitas vezes nós passamos dias e noites, nos esforçamos para alcançar coisas que são rápidas, tem um tempo de validade, tem pouca duração, e nós negligenciamos aquilo que é eterno. Nós negligenciamos aquilo que irá permanecer. Certa vez Jesus falou que um homem plantou, sabe, uma vinha, fez uma torre, acumulou muitas coisas e disse: ei, alma, tu tem muitos bens, aproveita, relaxa, tu está abastecido. Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Olha só como isso é forte. Naturalmente falando, riquezas, estabelecido, em paz, estava tudo na bênção. Aí Deus fala assim: ei, a tua senha vai ser chamada hoje. Chegou a tua senha. Chegou aqui, ó. É hoje. E aí? O que é que você tem a apresentar a mim? O que é que você tem para apresentar a mim? Aí na terra você fez, beleza. Tem muitos bens, está descansando, está abastecido. Mas a mim, o que é que você vai apresentar? Você entende isso? Amém, irmãos? Você entende que isso é salvação para a gente? Isso é salvação para mim e para você. Essas reflexões, o parar para pensar na nossa vida, parar para pensar que o tempo está voando, que muitas vezes nós estamos perdendo o melhor. Deixa eu dizer para você rapidamente, vou encerrar agora, viu? Agora de verdade, vamos lá. O diabo, ele é um zagueiro. Ele é um zagueiro, amém? Ele não precisa de tirar você da igreja, não. Só basta ele marcar bem você, para que você não chegue no seu objetivo. Você tem um grande potencial em Deus de fazer coisas tremendas. Fique em pé, pastor, por favor. Eu não sou o diabo não, irmão, pelo amor de Deus, mas eu sou fantasia aqui. Ele tem o objetivo de chegar ali, mas o diabo pode ficar assim no caminho aqui, ó. Ele quer ir para lá e ele aqui, ó. Distrai, ó, rapaz, ó. iPhone, tá.
joguinho aqui, brinca aqui um pouquinho, senta aqui. O tempo passou e ele não chegou ali. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Não vou fazer apelo para cura, amém? Nem para batismo, mas eu preciso fazer apelo para salvação. Se você está aqui nessa noite e você não fez de Jesus o teu Senhor e teu Salvador, amém? Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Você não fez de Jesus o teu Senhor e teu Salvador, pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero receber Jesus como meu Senhor, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero viver para Ele. Eu quero viver para Jesus, eu quero fazer uma aliança com Ele. Se você está aqui nessa noite, convicto que você precisa tomar essa decisão, levante de suas mãos, quero orar por você. Tem alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Todos salvos? Amém? Se tiver, levanta a mão assim que eu vou orar por você, amém? Não tenha vergonha, amém? Todos salvos, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Senhor, que ela foi plantada na boa terra do coração. Cremos no teu poder agindo neste lugar, cremos na palavra agindo, ó Deus, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo renovo, fortalecimento. Ela não cairá à beira do caminho, Senhor, mas ela estará firmada nos corações. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Somos gratos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Pastor Eduardo.